Olá, estudantes! Sou Juliano, professor de língua inglesa. Hoje vamos falar dos adjetivos possessivos e dos pronomes que também indicam posse. Isso é meu, esse carro é dele, esta é a nossa casa. Vamos aprender a falar de posse e, para isso, vamos precisar entender o uso dos possessive adjectives ou adjetivos possessivos. Mas antes, uma informação para os professores. Esta aula trabalha com a seguinte habilidade: empregar de forma inteligível os adjetivos possessivos. É direcionada para os anos finais do ensino fundamental e para a EJA. O objetivo é usar os adjetivos possessivos com segurança e entender suas variações. Os objetivos de aprendizagem são: entender a comunicação como troca de ideias e de valores culturais, buscando estimular os estudantes a prosseguir nos estudos. Aproveite este momento para pedir aos estudantes que nos assistem para confirmarem sua presença. O QR Code está na tela. Vamos lá! Para começar a raciocinar acerca dos adjetivos possessivos, devemos nos lembrar dos subjects. What is it, teacher? Já explico. Percebam na yellow column, esta coluna amarela aqui, estes são os subjects, são os pronomes pessoais que agem como sujeito. I, que traduzido é eu, you, que significa você, he, she, it, we e they. Notem que todas têm sua tradução na frente. Na blue column, essa segunda coluna, a coluna azul, temos as palavras que indicam posse, os possessive adjectives. Vejam que cada palavra amarela tem uma palavra para indicar posse relacionada a ela na coluna azul, a coluna dos adjectives. Ou seja, se o sujeito for eu, que em inglês é I, para indicar posse, eu usarei o my ou mine. A diferença é o lugar em que aparece na sentença. Para ser mais exato, essa é a diferença entre todas as palavras da coluna azul e da coluna verde. Vejamos os exemplos. That is my house. Aquela é minha casa. Eu uso my porque ele indica posse para o I, que é quando falo de mim mesmo. Percebam que as palavras da coluna blue sempre vêm antes de outra palavra. Já as palavras da green column, da coluna verde, aparecem sempre no final de frases. Por isso, elas não são consideradas adjetivos, mas sim pronomes. Como vemos abaixo, that house is mine. Aquela casa é minha. As duas frases querem dizer a mesma coisa, mas com estruturas diferentes. Na primeira, that is my house. Aquela é minha casa. Na segunda, that house is mine. Aquela casa é minha. Próximo exemplo. Estou falando dela. Portanto, o subject é she. Como está no final, não pode ser o her. Por isso usamos o hers. This car is hers. Este carro é dela. This is her car. Este é o carro dela. Her, sem o S, conforme a coluna das palavras azuis, a coluna dos adjetivos possessivos. Next one. This is his chair. Esta é a cadeira dele. Neste exemplo, usamos o his, porque é um adjetivo possessivo. Percebam que às vezes falo blue column, green column, porém também digo coluna azul, coluna verde. Faço essas variações justamente para que vão percebendo outras palavras e estruturas no processo. Portanto, não estranhe o fato de eu fazer esse mix de inglês e português. Continuando. Estas palavras, as da blue column, sempre vêm antes de outra palavra, diferentemente das palavras da green column, que estarão sempre isoladas no final, substituindo e retomando o subject, que já apareceu no começo. Aqui, como vocês podem ver, usamos um pronome, não um adjetivo possessivo, pelo fato de estar no final, por isso o ours, e não o our. Com o again, com o novamente. Para nós, que é o we, usaremos o our ou ours, como acabamos de ver. Neste caso, that is our horse. Aquele é nosso cavalo. This is its toy.
Este é o brinquedo dele, do cachorro. O its indica posse para coisas e animais. É até estranho pensar que um objeto pode possuir outro, não é? Por esse motivo, o its, como indicador de posse, quase não é utilizado. Eu o trouxe aqui para saberem da existência dele, mas a verdade é que quase não aparece, porque ele sinaliza posse para um objeto ou animal. Por essa razão, não precisam dar muita importância a ele. Além disso, os falantes de inglês normalmente usarão he ou she para falar dos seus pets, como neste caso. Portanto, this is its toy ou this is his toy, ambos são usados pelos nativos. Porém, this is his toy com mais frequência. Vamos ver um trecho de um vídeo em que duas crianças dizem de quem são alguns objetos. Percebam que depois que um fala, o outro diz my turn, que traduzido é minha vez. Porque elas, as crianças, falam uma por vez, por isso dizem minha vez, my turn. Notem também a importância do verbo to be. Os dois vão usar sempre o is e o are. Elas repetem a estrutura this is, este é, ou these are, estes são. É claro, em seguida vem o objeto e a palavra que indica a posse. Vejamos o vídeo. Mommy, what is in this box? Let's see. This is a stapler. These are staples. This is my stapler. My turn. This is a medal. This is my medal. My turn. This is a marker. This is your marker. My turn. This is a wall charger. This is our wall charger. My turn. This is a lock. This is our lock. Crianças espertas, não é? Agora, let's fill in the blanks. Vamos preencher os espaços ou lacunas. Vocês terão que dizer qual o possessive adjective ou pronoun adequado. Olho na tela, pessoal. Percebam que a tradução estará sempre à esquerda na tela. This is, what? Se estou falando de mim mesmo, qual a palavra eu uso para indicar posse, para indicar que o relógio é meu? Isso mesmo. This is my watch. Pois para o I, nós usamos my ou mine. This watch is. E agora? Qual a palavra? Exatamente. This watch is mine. Este relógio é meu. Antes de prosseguirmos, por favor, registrem suas presenças. O QR Code está na tela. Desta vez no plural. These are books. Qual o possessivo aqui? Prestem atenção no pronome no canto superior direito. They. Para o they, usamos o their, neste caso. These are their books. Estes são os livros deles. Na de baixo. Os livros são deles. The books are. Lembre-se, este é no final de frase. Qual é? The books are theirs. Correto. Os livros são deles.
Preste atenção se estão no final ou no meio das estruturas. Para o we, plural mais uma vez. We é o nós. Vamos lá. Those bikes are... Vamos lá. Qual o possessive? Exato. Ours. Those bikes are ours. Aquelas bicicletas são nossas. Novamente o we, mas agora no meio da frase. Those are bikes. Qual o adjetivo possessivo aqui? Those are our bikes. Muito bem. Aquelas são nossas bicicletas. A última, pessoal. The White House was... A tradução é: a Casa Branca era dele. Era porque não é mais. Ele vendeu a casa. Was é uma forma do verbo to be no passado. Para ficar melhor, vamos recapitular brevemente o verbo to be. Só lembrando, o verbo to be é equivalente aos nossos verbos ser e estar. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. Se é ou está, o contexto vai dizer. Como dito, nossos ser e estar são equivalentes ao verbo to be. Quando virem was ou were, esses são os nossos era ou estava. Verbo to be no passado. Retomando o conteúdo. A Casa Branca era deles. The White House was... His. Coloquei aquele his com 2 S's ali, mas ele não existe aqui. Só queria ver se estavam atentos. O his não varia, como vimos antes. The White House was his. A Casa Branca era dele. Pessoal, eu queria incentivá-los no seguinte. Não fiquem apenas com o que viram aqui. Tudo é questão de prática. Quanto mais praticarem, mais dominarão o assunto. Desta forma, usem o que aprenderam aqui. Façam anotações. Brinquem com os possessivos. Falem de posse no dia a dia. Usem o his, her, their, our. Falem com vocês mesmos. Assistam a outros vídeos sobre esse assunto. Enfim, pratiquem. Vamos retomar o conteúdo de hoje. Hoje, relembramos os subjects. I, you, he, she, it, we e they. E vimos os possessive adjectives, que equivalem a esses subjects. My, your, his, her, its, our e their. Vimos também aqueles indicadores de posse que aparecem no final das frases. Essas palavras é a coluna verde. Mine, yours, his, hers, its, ours e theirs. Lembrando que estes não são possessive adjectives, mas sim possessive pronouns, que também indicam posse. Por favor, registrem suas presenças. O QR Code está na tela. Fico por aqui. Muito obrigado por assistirem. Lembre-se sempre, mesmo distantes, estamos juntos.